passe da imprensa oficial do Estado. Item 25, portanto, vista ao MP. Algo mais? Somente esse, Somente Excelência. esse. Ok. Se algum dos senhores conselheiros desejar fazer uso da palavra, se não houver interesse, passamos direto à nossa sessão estadual. Relato, o item 1 da pauta, trata de contas da Fundação Estadual Butantan, exercício 2010. A TJ, SDG, bem como PFE, se manifestar pela regularidade das contas com ressalva. Trata-se de fundação de apoio, tendo como evidência as suas particularidades, que visam agilizar sua função de auxiliar do Instituto Butantan. Lembro que as decisões anteriores, ocorridas em 4 de 8 de 2008 e 10 de 8 de 2011, julgaram as contas do exercício de 2006 e 2008 regulares com ressalva à recomendação. Assim, a Fundação não teve tempo hábil para a adequação das recomendações feitas. Acompanhe a manifestação dos órgãos da Casa e PFE, que verificaram boa ordem dos registros contábeis e financeiros. Voto pela regularidade com as ressalvas das contas da Fundação Butantan, liberando seu responsável diretor-presidente. Recomendo à Fundação que continue a adaptar seus manuais de procedimento e regulamento à legislação pertinente, bem como passe a observar os apontados que fez a fiscalização. Excetuo dessa decisão os atos pendentes de apreciação, ofícios responsáveis. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. O item 2 da pauta trata-se do exame da prestação de contas da Artesp 2011. Conforme verificado nos autos, os atos praticados pela Artesp não apresentam falhas que pudessem comprometer as contas de 2011. A agência, em sua justificativa, enfrentou todos os aspectos que lhe foram apontados. Reputo esclarecido a questão apontada pela fiscalização, acompanha o entendimento da unidade econômica e atestou o superávit da execução orçamentária. 93 milhões, equivalente a 36% da receita arrecadada, que atingiu 255 milhões, enquanto a despesa foi 161. Nessas condições, acolho as manifestações favoráveis dos órgãos da Casa, PFE, e do Ministério Público de Contas, e com fundamento no artigo 33, incisos, voto pela regularidade com recomendações das contas da Artesp 2011, sem prejuízo do que é ressalvado no voto. Com base no artigo 35, dou quitação aos responsáveis, excetuando-se as decisões não apreciadas por esse tribunal. Determina o departamento competente que, por ocasião da próxima fiscalização, verifique a regularização dos itens anunciados. Em discussão, votação aprovado. Item 3, trata-se de processo de contrato entre a Sabesp e a empresa Nihil, tendo por objeto o registro de preço. Conforme tenho apontado, diverjo dos órgãos da Casa e do MPC que opinaram pela regularidade. Considero que a minha posição já foi adotada no TC 42931, relativamente ao atestado de capacidade técnica. Reitero, portanto, o meu voto pela irregularidade, já sabendo da divergência da Câmara. Palavra ao conselheiro Beraldo. Eu gostaria de pedir vistas do processo. É regimental. É regimental o pedido de vista. Relato os itens 4 a 8 em conjunto. Trata-se de contratos da Sabesp, convênios do CDHU, prestações de conta da Fundação Casa. Esses processos receberam manifestação favorável dos órgãos de instrução e do Ministério Público de Contas. Meu voto é no mesmo sentido pela regularidade das contas aqui prestadas com as recomendações propostas. Em discussão, votação, aprovado. Palavra ao conselheiro Robson Marinho, item 9 a 12. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral. Presidente, 9 a 11 da pauta em conjunto. Ok. A instrução é unânime pela regularidade. O item 9 trata de termo de aditamento referente a contrato celebrado pela CDHU com a Prodesp para a prestação de serviços na área de informática.
O item 10 trata de convênio e termos aditivos celebrados pela Secretaria da Cultura com a Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento para a implantação do Museu de História do Estado de São Paulo. O item 11 trata de termos de aditamento referentes a contrato celebrado pela Fundação Casa com Atlântico Sul Limitada para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial. Encaminhei previamente os relatórios a vossas excelências. A instrução unânime é pela regularidade. Os meus votos acompanham a instrução e propugnam a regularidade dos atos praticados. Em discussão. Votação, aprovado o voto do relator. A palavra agora é do conselheiro Sidney. Não, excelência, ainda tem o item 12. Ah, o item 12. 12 é um termo de aditamento ao contrato firmado entre a FDE e a empresa Lineck Engenharia para realização de serviços de reforma de prédios. Aqui a instrução é pela irregularidade. O meu voto vai no mesmo sentido, na medida que licitação e contrato já foram julgados irregulares. Portanto, o termo aditivo merece o mesmo caminho, observado o princípio da acessoriedade pela irregularidade. Item 12, portanto, pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Agora sim a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Citadini, senhor conselheiro, doutor Robson Marinho, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Cláudia Távola Nicolau, procurador do Ministério Público, doutor Rafael Demarque Costa, senhor diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, senhores funcionários. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 13 a 15. O item 13 trata de termos aditivos a contrato de gestão celebrado entre a Secretaria da Saúde e a Organização Social Santa Casa de Misericórdia para operação e gestão de ambulatório médico de especialidades de Santa Fé do Sul. A dispensa de licitação e o contrato foram julgados regulares por esta Câmara. O item 14 versa sobre contratação formalizadas mediante a notas de empenho decorrentes de ata de registro de preços firmada pela Secretaria da Saúde e a Lilly do Brasil Limitada para aquisição de medicamentos. A licitação, a ata de registro de preços e as notas de empenho anteriores foram julgadas regulares por esta Câmara. O item 15 cuida de contrato precedido de concorrência pública, celebrado pela Sabesp com a Prudenstaca, Sociedade de Engenharia e Construções Limitada, para execução de obras de estação de tratamento de esgoto de Água Vermelha, conforme relatórios individualizados, disponibilizados a vossas excelências. A instrução foi favorável nos 3 casos. Meu voto caminha no mesmo sentido, pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 16 trata-se de ata de registro de preços, precedida de pregão e de contrato celebrado pela FAMESP e Bônus Brasil Serviços de Alimentos Limitada para fornecimento mensal de vale alimentação. Muito embora a instrução se mostre favorável, entendo que o edital se ressente de 2 exigências restritivas: a obrigatoriedade de inscrição no PAT e a apresentação de atestados para comprovar a qualificação técnica nas mesmas quantidades do objeto. Em razão disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa aos responsáveis fixadas individualmente em 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. O item 17 versa sobre ata de registro de preços, precedida de pregão e do primeiro termo aditivo e da ordem de fornecimento firmada pelo FDE e a Porte Tepel, Comércio Limitada, EPP, para aquisição mensal de 1.200 cadeiras giratórias. A instrução dividida. Entendo, no caso, que a questão da prorrogação da ata de registro de preços possa ser relevada em face de inúmeras decisões desta Corte, uma vez que foi firmada em 3 de outubro de 2007, anteriormente, portanto, ao decidido pelo TCA 8073-026 de 2009.
Julgo, ademais, que a exigência de comprovação de fornecimento mínimo de 50% do objeto da licitação em período correspondente ao prazo de entrega em qualquer época apenas conciliou ao disposto do artigo 30, parágrafo 5º da Lei 8666, à súmula 24 desta Corte de Contas. Acompanho a PFE e voto pela regularidade da matéria, com a advertência indicada no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora relato em conjunto, senhor presidente, os itens de 18 a 24, já que 25 temos o pedido de vista do Ministério Público de Contas. Ok. Item 18 a 24 tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 18, 19 e 20, repassados pela Secretaria da Educação, a ACD e outras associações de pais amigos dos excepcionais e a Prefeitura de Elias Fausto. O item 21 e 22, da Secretaria da Cultura, ao Instituto Arte do Futebol Brasileiro, dos exercícios 2011 e 2012, em decorrência de contrato de gestão para a operacionalização do Museu de Futebol. O item 23, pela Secretaria do Turismo, a diversas prefeituras. E o item 24, pela Secretaria da Saúde, à Casa de Saúde Estela Mares. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Portanto, esgotada a pauta estadual, na medida em que o outro item é um pedido de vista. Cumprimento e agradeço a doutora Cláudia Nicolau, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa ordem do dia municipal. Relato item 26. Representação formulada, a Prefeitura é de Mococa, disponibilizei a síntese do relatório. Os responsáveis não obtiveram êxito em esclarecer os apontados trazidos na peça inicial, confirmados pelo órgão de fiscalização ISDG, de modo a permanecer as regularidades apontadas, demonstrando quebra da ordem cronológica, tendo em vista que não foi realizado o pagamento que à época existia previsão, sendo inscrita a dívida em resta a pagar para no ano seguinte, que também não foi realizado. Diante do exposto, voto pela procedência da representação. Aplica-se o responsável, senhor Aparecido Espanha e senhor Antônio Naufel, multa de 200 UFESP cada um, remetendo-se cópia de peças à Prefeitura de Mococa e à Câmara Local. Em discussão, votação... Presidente. Sim, pois não. Só para discutir o seguinte, nós aqui, isso não é assunto para ser tratado no Poder Judiciário, porque daqui a pouco o credor faz representação, o tribunal fica respaldando a cobrança dele junto ao município, por exemplo, que é o caso concreto aqui. É. O credor está usando o Tribunal de Contas através de uma representação para poder pressionar o prefeito a pagar o que deve para ele. Nós estamos apreciando aqui a quebra da ordem cronológica. E a quebra da ordem cronológica foi comprovada. Então, este é nossa competência. Dá um trabalho miserável, mas é nossa competência examinar a quebra da ordem cronológica. Eu entendo realmente que esse caminho é um caminho novo, que se descobrir em todo mundo esse caminho vai ficar complicado até para acompanhar, mas a verdade é que é nossa competência. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. O item 27, 31 e 33, retirando de pauta o 32. O 32 eu retiro de pauta. Tratam-se de contratos e representações da Prefeitura de São José dos Campos, Suzano, Prefeitura de Presidente Prudente, e representações que acompanham também. Os autos examinados citados tiveram a manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é no sentido da regularidade dos contratos e pela improcedência das representações existentes. Em discussão, votação aprovado. 34. Vargem Grande Paulista e Guegue Teixeira.
objetivando prestação de serviço de assessoria e planejamento. A municipalidade não obteve êxito em justificar as impossibilidades de competição, vez que as empresas poderiam executar o projeto objeto, possibilitando competição e regular procedimento licitatório. Não consta nos autos a comprovação da realização de pesquisa prévia. Voto pela irregularidade da contratação direta, cópias à Câmara e Prefeitura de Várzea Paulista. Excelência, só para indagar, desculpe até. Esse é o item 34? 34. O 33, Vossa Excelência também retirou de pauta? Vossa Excelência retirou o 32. E o 33? Não, o 33 está na pauta. É que eu falei o seguinte, do 27 a 31 e 33, isso, retirando o 32. Ah, perfeito, ótimo. Então o 33 já foi votado. Perfeito. Obrigado, Excelência. Mas se Vossa Excelência tiver alguma coisa, eu posso. Obrigado. Não, tá bom. Ok, então, em discussão, aprovado o voto do relator. 35, Prefeitura de Paraguaçu Paulista e Petrobras, objetivando a aquisição de combustível, licitação, relatório disponibilizado, justificativa apresentada, não foram capazes de afastar a irregularidade, especial a falta de comprovação de irregularidade fiscal. No presente caso, restou comprovada. Saliento ainda que outras irregularidades reforçam o juízo desfavorável dos atos praticados. A ausência de compatibilidade dos preços com aqueles praticados no mercado, a aglutinação de serviços, trouxe prejuízo à municipalidade. Nessas condições, acompanha a manifestação desfavorável do Ministério Público de Contas e SDG e voto pela irregularidade da licitação e contratos e aditivos da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, encaminhando-se cópias dos autos para a Prefeitura e Câmara. Em discussão. Votação. Aprovado. 36 a 38. Prefeitura de Morro Agudo e Hospital São Marcos. O convênio e as prestações de contas apresentaram irregularidades, não sanadas ao longo da instrução. Como observado em parecer da SDG, as características do ajuste não atenderam às normas de formalização de despesa. Observo também que a avença ensejou indevida terceirização de pessoal. Dessa forma, acompanha a manifestação desfavorável, voto pela irregularidade dos termos do convênio, aditivo e prestação de contas, determinando ao Poder que se abstenha de repassar à entidade. Propõe acionamento do inciso 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação aprovado. 39, Prefeitura de Santo André, Fundação ABC Hospital Mulher. Aqui foram constatadas diversas ocorrências em relação à execução física e financeira, tendo em vista fundamentalmente a utilização de recurso para pagamento de juros bancários, encargos de mora e não cumprimento de metas estabelecidas. Foi constatado déficit financeiro na entidade, o que denota substancial falha no controle interno e má gestão. Houve cobrança de taxa de administração, contrariando a jurisprudência consolidada nesse tribunal. Acompanho os órgãos da Casa e MPC e voto pela desaprovação da conta com a condenação da beneficiária à devolução dos recursos indevidamente utilizados para pagamento de bancário, juros e multas decorrentes de recolhimento de tribuno, bem como a taxa administrativa. Em discussão, votação aprovado. 40. Aqui contas do Executivo Municipal de Avaí. O município cumpriu os itens constitucionais obrigatórios, ensino fundamental, Fundeb, pessoal, saúde e execução orçamentária. Nesses termos, voto pela emissão do parecer favorável. A íntegra do voto possui recomendações e determinações. Em discussão, votação aprovada. Agora, o recurso ordinário da Prefeitura de Capivari, aplicada a multa ao ex-prefeito. STG opinou pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, ainda que a empresa contratada tenha apresentado somente em sede justificativa a certidão negativa de débito, o fato é que dúvida não restou de que, à época do certame, ela apresentou esse documento vencido, indevidamente aceito pela administração. Permaneceu não sanada a falta da indicação de fontes que embasaram o orçamento estimativo. Nessas condições, acolho o parecer de STG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovado. 42. Recurso ordinário, município de Campinas. Houve multa de 500 UFESP. Preliminarmente conheço do recurso.
Conhecido. No mérito, os documentos constantes dos autos, anexados às razões recursais demonstradas pela recorrente, deu atendimento ao determinado por essa Corte. Instaurou sudicância e adotou as medidas. Meu voto é no sentido do provimento do recurso para fim de cancelar, e inclusive para fim de cancelar a multa imposta. Em discussão. Votação. Aprovado. 43 e 44. Recurso ordinário interposto por Isair dos Santos Teixeira, prefeito de Buritama. A TJ opinou pelo conhecimento e provimento, chefia pelo desprovimento. MPC anotou o registro. Em preliminar, conhecido. No mérito, a providência adotada pela municipalidade concernente à interposição de ação civil pública contra o ex-prefeito, responsável pela matéria, se refere tão somente ao contrato emergencial. Em julgamento, também declarou irregularidade da licitação e do contrato firmado pela empresa Trivale. Sobre a matéria, não há qualquer notícia de providência da Prefeitura, restando, portanto, incompleta as medidas adotadas. Tendo sido atendida apenas parcialmente, voto pelo provimento parcial do recurso para fim de reduzir a multa aplicada. Pois é, não tem como reduzir. 180, o FESP pode. Até 160. A 180 o FESP. 160 aqui na executiva. O mínimo 160. Então, o meu provimento vai pelo cancelamento da multa. Mantém a irregularidade, mas cancela a multa, porque se baixar para 100 o FESP, não dá para cobrar. Então, mantém a irregularidade, apenas provimento para retirar a multa. Em discussão, votação, aprovado. 45, Prefeitura de Rio das Pedras. Sentença que julgou irregular prestação de contas. Foi aplicado multa de 100 o FESP, olha aí. Em preliminar, conhecido. No mérito, as razões ofertadas em nada inovar a matéria que pudesse reverter o quadro. Ademais, em que pese o esforço recorrente, diversas despesas não se coadunaram com o interesse público. Mantenho o voto pelo desprovimento do recurso, mas creio que devo retirar a multa, né? Mas não, mantenho a multa também, ele recolhe voluntariamente. É porque depois para executar é uma tragédia. Mas mantenho também a multa aplicada, até porque pelo tempo do presente processo. Em discussão, votação, aprovado. 46, Prefeitura de Jaborandi. Sentença que julgou irregular a admissão. Houve multa de 300 UFESP. Em preliminar, No mérito em que pese a manifestação do MPC, entendo que o apelo comporta acolhimento. O fato de ter havido contratação temporária ao longo dos anos no município não acarreta a obrigatoriedade e a regularidade dos autos. A necessidade eventual se repete e a normalidade do ano letivo deve ser assegurada. Como aduziu o STG, seria antieconômico e administrativamente inviável o provimento de cargos professores para suprir a ausência de titulares que, quando retornam, deixam ociosos os admitidos. No caso, as contratações estão amparadas em Lei Municipal 1123. Desta forma, acompanho a SDG e voto pelo provimento do recurso para fim de julgar regular, concedendo o registro e cancelando a multa. Em discussão, votação, aprovada. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, em conjunto 47 a 51. A instrução é unânime pela regularidade. Os itens 47 e 48 tratam de licitação e contrato celebrado pela Sanasa Campinas com Prime Limitada para fornecimento de cartão combustível aos servidores, além de representação formulada por Sindplus Limitada. O item 49 trata de licitação, contrato, termos aditivos e termos de rescisão, de extrato e de recebimento definitivo, celebrados pela Prefeitura de Sumaré, com a Infratécnica Limitada para a construção de 135 unidades habitacionais. O item 50 trata de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Duartina, com a EAR Limitada, além da execução contratual da construção de 63 unidades habitacionais. O item 51 trata de termos aditivos referentes a contrato celebrado pela Prefeitura de Barueri, com FBS Limitada, para a execução da segunda etapa da canalização do córrego Três Irmãos. Relatórios disponibilizei previamente
A instrução, como disse, é pela regularidade. O meu voto é pela regularidade dos atos em exame, pela improcedência da representação tratada no item 47 e 48 e pelo conhecimento dos termos de rescisão, de extrato e de recebimento definitivo no caso do item 49 e da execução contratual no item 50, sem prejuízo das recomendações constantes dos itens 47, 48 e 51. Portanto, acompanhando a instrução pela regularidade dos itens 47 a 51 da pauta. Em discussão. Votação aprovada. 52 é licitação na modalidade de concorrência e o subsequente contrato assinado entre a Prefeitura de Campos do Jordão e a empresa Construfama Engenharia para a execução de serviços de drenagem, pavimentação e infraestrutura urbana na Estrada Municipal de Salto. Aqui eu contrario a instrução. Vou ao voto. O meu voto é pela regularidade da licitação e do contrato com proposta de recomendação. O edital não previu uma database referencial para os valores ofertados pelos licitantes em suas propostas. Isso permitiu que os proponentes estabelecessem suas ofertas adotando datas bases diversas. É certo que essa ausência de definição quanto à data base dos valores de proposta poderia, em tese, comprometer o julgamento das propostas, como bem anotou a assessoria técnica responsável por análises jurídicas. No caso em exame, porém, não há indícios de discrepância suficientemente relevante a ponto de desnaturar o resultado da licitação. Como anotou a assessoria técnica responsável por análises econômicas, foi ínfima a diferença entre os valores apresentados pelos licitantes. Neste caso, a ausência de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, aliado com a já mencionada compatibilidade entre os preços ofertados na licitação, indica que o lapso temporal havido entre a feitura do orçamento e a licitação não provocou distorção significativa. Encurto razões e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. 53, termos aditivos relativos ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Piracicaba e a Empresa Paulista de Saneamento, objetivando a prestação de serviço de zeladoria em unidades de ensino e instrução pela irregularidade. O meu voto também vai na mesma direção, observado o princípio da assessoriedade, na medida que licitação e contrato já foram anteriormente julgados irregulares. Em discussão, votação aprovada. 54, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. 55 a 57, a instrução é unânime pela regularidade. O item 55 trata de prestação de contas do exercício de 2010, decorrente de repasse realizado pela Prefeitura de Olímpia, à Liga Olimpiense de Futebol para atividades relacionadas ao projeto Verão. O item 56 trata de prestação de contas do exercício 2010, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de Caraguatatuba com o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, para atendimentos de urgência e emergência ambulatorial e hospitalar. O item 57 trata de prestações de contas do exercício 2012, decorrentes de convênios celebrados pela Prefeitura de Pindamonhangaba com várias entidades do terceiro setor. Relatório encaminhado, instrução unânime pela regularidade, meus votos acompanham. Em discussão, votação aprovada. Agora, o 58, também a prestação de contas do exercício 2010, no importe de R$ 72 mil em números redondos, referente aos recursos repassados pela Prefeitura de São Carlos à Associação Horizontes, tendo por finalidade a promoção e criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de vulnerabilidade. Encaminhei relatório e aqui o meu voto vai contrariar a instrução. O relatório da fiscalização, a despeito das falhas existentes, em sua maioria de alçada do poder público, foi taxativo ao contemplar que a realização das despesas com pagamentos de salários, benefícios e encargos sociais atendeu aos objetivos do termo de parceria e ao regulamento de compras da OCIP, sendo inegável, portanto, que os recursos foram devidamente aplicados nos fins avançados. Este tribunal, consoante inúmeros julgados proferidos, a exemplo da decisão plenária constante do TC 15-3308,
tem consolidado o entendimento no sentido de apartar os atos da entidade, ora relacionados à prestação de contas, dos atos dos concessores, ora responsáveis pelas parcerias com as entidades do terceiro setor. Desta forma, sendo a prestação de contas um ato exclusivo da entidade, não pode ela ser prejudicada com decisão desfavorável quando verificada a correta aplicação dos recursos, como no caso se demonstra. Não há nos autos nenhum indício de desvio ou de malversação do dinheiro público. Concluo votando pela regularidade da prestação de contas referente ao exercício de 2010. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. 59, retiro de pauta, corretor ao meu gabinete. É regimental. 60 a 64, senhor presidente, cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Estrela do Oeste, Nova Campina, Palmital, Orlândia, referentes ao exercício 2012, e de Socorro, exercício de 2011. Instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovado. 65, retiro de pauta, corretor ao gabinete. É regimental. O item 66, a pedido de sustentação oral. Dr. Marcelo de Souza Péquio, creio que o prefeito à época. Tem a palavra o conselheiro Robson Marinho para o relatório e, em seguida, ouviremos a defesa. Palavra o conselheiro Robson Marinho. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Quatá contra a sentença que julgou irregular convite para aquisição de cestas básicas natalinas no valor de R$16 mil em números redondos, junto ao supermercado Fred Limitada. A sentença impôs multa de 300 UFESPs ao prefeito. A sentença declarou a irregularidade da contratação, pois na época da licitação a diretoria do Departamento de Educação era sócia, a diretora do Departamento de Educação era sócia da única empresa que se apresentou e que venceu o certame. E o valor unitário contratado superou o valor orçado em 18,10%. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento. O recorrente teve vista dos autos, deles extraiu cópia e apresentou memoriais. É o brevíssimo relatório. Transfiro a palavra ao ex-prefeito, doutor Marcelo de Souza Péquio, também advogado. Ouço com atenção. Bom dia, Sua nobre Excelência. presidente, senhores conselheiros, doutor Sérgio, representante do Ministério Público de Contas. Gostaria de, inicialmente, salientar que, quando assumi a prefeitura, nós vimos de 13 anos sem ter uma conta aprovada por esse tribunal. E, ao final dos 8 anos de mandato, já tive 7 contas aprovadas como prefeito e uma como presidente do consórcio público que temos na região lá. Quanto a essa licitação, até fiz alguns levantamentos agora para vir poder fazer essa sustentação oral aqui. Eu vi que a Prefeitura, no ano de 2008, contratou quase R$1 milhão em fornecimento de gêneros alimentícios. E esta empresa, que, na realidade, foi a única que apresentou a proposta, porque tem, como comprova nos autos aqui, foi 4 empresas, os 3 mercados da cidade de Quatá e um mercado da cidade vizinha de João Ramalho foram convidados a participar da referida licitação, como comprova nos autos a documentação. E, pelo que a gente sabe, a legislação exige que sejam convidados. Quanto a obrigar as empresas a virem a participar do processo, é difícil. A orientação é para que se cancele, quando se vem uma única empresa, e que seja feita outra licitação. Mas tratava-se, neste caso específico, de uma licitação para cumprir uma lei municipal para dar cestas de Natal para os funcionários públicos. A licitação foi no dia 13 de dezembro, contudo, não teria tempo plausível e suficiente para se fazer nova licitação. Outra coisa que a gente gostaria de salientar é que a diretora do Departamento de Educação, realmente, por força de ser herdeira de um senhor de um mercado lá que veio a falecer, acabou sendo cotista desse mercado. Mas ela, quando assumimos em 2005, todos os membros
diretora de educação, como as diretoras de creche, diretoras de escola, foram escolhidas por seus pares, foram eleitas pelos seus pares, né? Não foi indicação do prefeito municipal. E os valores, né, que foram argumentados aqui, foi feito o pré-orçamento no mês de novembro, as 4 empresas orçaram, e a licitação foi feita no mês de dezembro, às vésperas do Natal. Todo mundo sabe que os produtos nessa época sobem. E eu tive o cuidado, inclusive, gostaria de requerer a juntada, de pesquisar junto ao DIEESE, ao Movimento das Donas de Casa e Consumidores, Gazeta News, Movimento Nacional dos Produtores e ao PROCON, para analisar o preço dos produtos que foram compostos dessa cesta básica. E gostaria de requerer a juntada para juntar para os senhores conselheiros analisar de melhor forma isso aí. O preço, não é o médio não, o preço mínimo que foi encontrado à época dos fatos em dezembro de 2008, essa cesta seria adquirida por R$ 29,15. E ela foi efetivamente adquirida pela Prefeitura do município de Quatá por R$ 24,99. Portanto, 16% mais barato do que o preço mínimo desses órgãos que fazem as pesquisas nas capitais do estado do Brasil. Que vocês sabem muito bem que lá em Quatá, 500 quilômetros daqui da capital, o produto chega muito mais caro. Então, a gente analisando de forma fria isso aqui, o que dá a entender? Que o prefeito pôs a secretária de Educação para fazer um esquema para vender produto alimentício para a prefeitura. E é o que a gente acaba escutando, porque tem os adversários políticos, né, que acabam usando isso para usar. E eu, graças a Deus, até agora estou saindo sem uma multa desse tribunal e sem nenhum processo criminal. E vou até os últimos recursos que eu tiver direito para sair sem nenhuma multa da minha vida pública que eu tive durante esses anos à frente da Prefeitura Municipal de Quatá. Eu acredito que, nesse caso aqui, está comprovado, e todos podem entrar nos sites aí que tem o PROCON, para ver o valor que foi adquirido dessa cesta, abaixo do valor. A economicidade foi comprovada. As 4 empresas foram convidadas para participar. Final de ano, a empresa quase não participa de nada. Quando nós entramos na prefeitura, tinha aquele que tinha que comprar no comércio de Quatá. Empregamos o pregão, aí tudo dos comerciantes virou contra o prefeito. Então é complicado. E aí você vê o ex-prefeito de lá que saiu, deixou um rombo, está fugido da polícia, não paga nada, entramos com várias ações, mais de 1 milhão e pouco para devolver para a prefeitura, não paga nada. Aí um prefeito que vem, faz as coisas certas, corretas, é imposto uma multa de 300 do FESP, mais de R$6 mil, por uma coisa que não teve dolo, não teve má fé, né? A gente pode ver, inclusive, na lei orgânica do município, constava que os servidores municipais e dirigentes eram proibidos de contratar com o município. O Procurador-Geral da Justiça, em 1997, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, consta nos autos aí, retirando esse termo. Foram feitas algumas pesquisas, inclusive um prefeito fez uma pesquisa acerca da possibilidade de o município adquirir mercadorias através de licitação de parentes de servidores ou de parentes de dirigentes, ou efetuar pequenas compras, aquisições, contratações. A emenda do conselheiro: não é vedada a parentes de servidores ou a parentes de dirigentes de órgãos a contratação com a administração, desde que o contrato obedeça às cláusulas uniformes e seja precedido do processo licitatório nos termos da Lei 8666. Foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu. Mesmo assim, quando ocorreu o apontamento por parte dos auditores desse tribunal, vocês podem acompanhar pela Udesp aí, nós não adquirimos mais nada dessa empresa, para evitar que tivéssemos novos apontamentos. Então, eu acredito que não seja justo o prefeito, o ex-prefeito, né, ser penalizado por uma multa de uma aquisição que ele não trouxe prejuízo para o município, trouxe economia, cumpriu a lei municipal que teria que ser dada a cesta básica até o Natal, e eu queria que vocês olhassem com o maior carinho para que a justiça seja feita neste caso, que eu acredito que com os dados que eu vou juntar aqui, se vocês quiserem depois pesquisarem também nesses sites que eu tive o cuidado de olhar um por um, tem os valores aqui todos bem acima do que foi comprado, foi adquirido essas cestas
pela Prefeitura Municipal de Quatá. Eu agradeço a atenção de todos. Doutor Marcelo. O doutor Rafael queria acrescentar um ponto. Eu sei que... Excelência, só gostaria, senhor prefeito. Pois não. Parabéns pela sustentação. Só gostaria de acrescentar na situação, o senhor falou da questão dos convites efetuados. Há uma súmula do TCU que exige que não apenas sejam convidadas, mas que hajam 3 convites e propostas válidas. Mas no caso aqui, como o senhor bem falou, foram feitos 4 convites aos 3 supermercados da cidade, mais um supermercado que havia em João Ramalho, cidade próxima. E, no caso, pela proximidade da data com o Natal, não haveria possibilidade de fazer novo convite que houvesse propostas válidas. Então, na opinião do Ministério Público, houve procedimento adequado na situação em relação aos convites. Conselheiro. Eu gostaria de indagar do senhor prefeito, se ele tiver condições, me informe de qual é a data da lei municipal que tornou obrigatório o fornecimento de cestas de Natal. 7 de dezembro de 2005. 7 de dezembro de 2005. Isso. A compra foi efetuada em que data? Foi iniciado o processo em novembro e dia 13 de dezembro foi feito, doutor. Tá. Senhor presidente, o seguinte, com a ótima interferência do doutor Rafael Demarque, digno representante do Ministério Público de Contas, que agora, nos autos, vem dizer e afirmar que as cartas convites foram apropriadamente feitas a eventuais licitantes, portanto, porque o Ministério Público de Contas tinha opinado pelo não provimento. Eu quero dizer o seguinte, eu me animo em respeito à sustentação oral feita pelo ex-prefeito, doutor Marcelo de Souza Péquio. Eu também sou um ex-prefeito, como o conselheiro Sidney Beraldo é um ex-prefeito também. O seguinte, eu vou dar provimento ao recurso. Pelo seguinte, por que que o valor ficou acima do preço cotado? Porque foi comprado no mês de dezembro, em cima do Natal. A própria prefeitura admite isso na sua defesa. E mais do que isso, ele foi obrigado por uma lei municipal, também do mês de dezembro, ele então foi coagido a isso. E com a explicação dada de que todos os supermercados da cidade foram convidados, não só aquele que a secretária da Educação, a diretora de Educação era sócia, mas também que a investidura dela no cargo foi por escolha dos demais professores, não por indicação pessoal do senhor prefeito, eu afasto de prontas irregularidades e proponho o provimento do recurso com o cancelamento da multa. Em discussão. Acompanho o voto do relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Muito bom. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 67, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. E, aliás, cumprimento o doutor Marcelo de Souza Péquio, advogado e ex-prefeito, pela brilhante sustentação oral. Nós, do tribunal, nos sentimos honrados com a presença de sua senhoria aqui nesta sessão. Ok, então... 67, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. 68 é já o conselheiro Sidney Beraldo que tem a palavra. 68 e seguintes. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 68 a 70. É regimental. O item 68 versa sobre o convênio celebrado pela Prefeitura de Tremembé e o Centro de Prevenção de Reabilitação de Deficiência da Visão para a prestação de serviços na área estratégica de saúde da família, ambulatório de especialidades e urgência e emergência. O item 69 diz respeito a contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de Monte Aprazível, e a Sindplus, administradora de cartões, serviço de crédito, cadastro e cobrança limitada para o fornecimento de cartões de alimentação. E o item 70, a representação formulada pela VS Card, administradora de cartões limitada, a respeito de irregularidade contida no respectivo edital. Relatórios individualizados, já disponibilizados a Vossas Excelências. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria e da improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta do item 71 com retorno ao meu gabinete, com retorno automático na próxima sessão. Ok, retorno automático na próxima sessão, item 71. Item 72 versa sobre o contrato celebrado
com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 8º da Lei 8666 da Prefeitura de Guarulhos, com a ProGuaru, para a construção de uma arquibancada no estádio Antônio Soares de Oliveira. Acompanha a instrução desfavorável. 5 meses antes da celebração deste contrato, a ProGuaru já havia contratado a empresa para a realização de serviços. E nesse lapso, a execução de obra foi majorada em cerca de R$ 2.600.000. Voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 1.000 UFESPs. Em discussão, votação aprovado. Item 73. Encontra-se em exame contrato celebrado com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, 4º da Lei 8666/93, pela Prefeitura de Santo André e a Scientific Lab, Produtos Laboratoriais e Sistemas Limitada, para a realização de exames clínicos. A instrução dos autos não demonstrou adequadamente a situação emergencial invocada, uma vez que não ficou devidamente evidenciada a necessidade da rescisão amigável do ajuste anterior, firmado com esta finalidade, nem tampouco a ausência de culpa da Prefeitura na delonga do procedimento licitatório levado a efeito na sequência. Voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 74 versa sobre o contrato precedido de concorrência pública, celebrado pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e Notre Dame Seguradora S.A., para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar por meio de plano coletivo empresarial. Instrução dividida. Entendo com a unidade jurídica da TJ que, mesmo que algumas impropriedades possam ser relevadas, persistem 2 pontos que restringiram a competitividade. A avaliação da situação financeira mediante o estabelecimento de fórmulas e índices não usualmente adotados e irrelevantes para o cumprimento do contrato, com atribuição de pontuação e sem as devidas justificativas no processo de licitação. E o excesso do rigorismo na inabilitação de proponente, não obstante a comprovação de que, na data da abertura do certame, encontrava-se em situação de irregularidade perante o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Voto, portanto, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Em exame, termos aditivos e contrato celebrado pela Universidade de São Caetano do Sul e a Power Segurança e Vigilância Limitada, julgado irregular por esta Corte. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável e, por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo. Em discussão, votação aprovada. Agora relato em conjunto, senhor presidente, os itens 76 e 77. Os 2 itens tratam da comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 76, no caso o item 76, foram repassados pela Prefeitura de Fernandópolis à Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. E no item 77, pela Prefeitura de São José do Rio Preto, à Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, os itens 78 a 80. Ok. Em exame, as contas das câmaras municipais de Cafelândia, Sarapuí e Dumont, relativas ao exercício de 2012. Instrução unânime favorável, conforme relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências.
As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional da lei e a lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos, notadamente no que respeita à natureza e à quantidade de cargos em comissão. Em discussão, votação aprovada. Item 81. Trago para exame as contas da Prefeitura de Neves Paulista, exercício de 2012. Instrução unânime favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais. Se o déficit orçamentário for parcialmente amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior e em percentual que não tenha capacidade de influenciar negativamente nas contas futuras. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, os apontamentos da fiscalização foram devidamente justificados a autorizar o seu relevamento. O que diz respeito ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou nos exercícios 2009 e 2011 um crescimento dos investimentos per capita e uma regressão no resultado apresentado, o que requer a adoção de medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Acompanho assim a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 82. Cuida das contas da Prefeitura de Ribeirão do Sul, no exercício de 2012. A instrução é dividida, posicionando-se a TJ pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas e SDG por emissão de parecer desfavorável. Meu voto acompanha a TJ. A Prefeitura aplicou no ensino 30,89, na saúde 27,60, e não obstante o déficit orçamentário, houve resultado financeiro superavitário. A abertura de créditos adicionais e a utilização de transposições de transferências de recursos sem lei específica, ainda que mereçam sérias advertências, não causaram desajuste fiscal. Com relação ao IDEB, o município apresentou no exercício 2009 a 2011 um crescimento de investimento per capita e uma progressão nos resultados alcançados, que em 2011 ficaram aquém da meta projetada. Eu voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Determino ainda que, entre outras medidas, a abertura de autos apartados para tratar da questão relativa a depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a favor de servidores comissionados. Em discussão, votação aprovada. Item 83. Em exame as contas da Prefeitura de Pindorama relativas ao exercício 2012. As contas se ressentem de graves irregularidades, tais como a não observância no mínimo constitucional da aplicação de ensino, aplicação de 94,50 de recursos provenientes do Fundeb, a existência de déficits orçamentário e financeiro, o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao IDEB, o município apresentou nos exercícios 2009 e 2011 um acréscimo no investimento per capita e, no mesmo período, uma acentuada progressão dos resultados obtidos na quarta e quinta série e uma regressão no que se refere aos anos finais de oitava ou nono ano. Em ambos os casos, os resultados alcançados em 2011 estão acima das metas projetadas no exercício. Acompanho a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 84, em análise contas da Prefeitura de São Bento do Sapucaí, do exercício 2012. Instrução desfavorável, uma vez que a Prefeitura não efetuou o pagamento dos precatórios judiciais relativos ao exercício.
caso do IDEB, o município apresentou crescimento dos investimentos per capita e, no mesmo período, acentuada a progressão dos resultados obtidos, o que superaram a meta projetada para o exercício de 2011. Acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 85, em exame e recurso ordinário, interposto por Hélio de Oliveira dos Santos, ex-prefeito de Campinas, em face da decisão que lhe aplicou multa de 300 UFESPs, em razão de não ter apresentado no prazo fixado por esta Corte, relatório final de sindicância instaurada para apurar responsabilidades quanto às falhas apontadas pela equipe de fiscalização nas contas do gestor da Previdência Municipal de Campinas, referente ao exercício de 2002. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o recorrente encaminhou o relatório final da comissão processante, demonstrando ainda que, diante do apurado, ajuizou a ação de improbidade administrativa em face do responsável. Nesse sentido, meu voto acompanha a TJ e dá provimento ao recurso para o fim de cancelar a multa que lhe foi imposta. Em discussão, votação aprovada. Item 86, trata de recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista, em face de sentença que julgou ilegal a aposentadoria compulsória do senhor Cícero Roberto Lima, concedida no exercício 2009, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelo correspondente ato. O juízo de irregularidade decorreu do fato de que o ex-servidor já havia se aposentado por idade, mas continuou prestando serviços à Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista até completar 70 anos, ocasião em que obteve a aposentadoria compulsória. A instrução é dividida, manifestando-se a TJ e SDG pelo provimento e o Ministério Público pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanha a TJ e SDG. A acumulação de aposentadorias, no caso, é oriunda de regimes previdenciários distintos, não incidindo, portanto, a vedação do artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal. Voto, assim, pelo provimento do recurso para o fim de diferir o registro do ato de aposentadoria em questão, cancelando a multa imposta ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 87, trata de recurso ordinário interposto por Antônio Sérgio Angelilli, ex-dirigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras, contra a decisão que julgou irregulares as contas da SAI referentes ao exercício 2005 e condenou a devolução à quantia de R$ 29.456,72. Instrução dividida, manifestando-se a TJ pelo desprovimento e SDG pelo provimento parcial do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanha as conclusões da SDG no sentido de que, não havendo prova concreta de que tal valor tenha ingressado no caixa da autarquia, não se pode presumir, na falha contábil, a existência de desvio de recurso público. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a determinação do recolhimento dessa quantia, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 88 a 93, senhor presidente. Ok. O item 88 versa sobre recursos ordinários interpostos por Emídio Pereira de Souza, ex-prefeito de Osasco, e pela Prefeitura de Osasco, em face de sentença que julgou irregulares 2.690 contratações por tempo determinado, por entender não configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público,
efetuadas pela Prefeitura de Osasco e aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. Os itens 89 a 92 tratam de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Osasco e por Jairo Camilo, ex-secretário de Comunicação, contra a decisão que julgou ilegais os convites e as contratações efetuadas pela Prefeitura com a Planet Hollywood Investimentos Musicais Limitadas e Ralph Lauren Comércio Limitada e Artes Gráficas Freires Limitada para aquisição de instrumentos musicais e convites e folders e cartazes. O item 93 cuida de recurso ordinário interposto por Antônio Edivaldo Papini, ex-prefeito de Cosmorama, em face da decisão que julgou procedente representação formulada por vereadores da Câmara Municipal sobre irregularidades ocorridas na aquisição de veículo de uso do gabinete da Prefeitura. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossas Excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Na rapidez. Meus cumprimentos. Se algum dos senhores considera fazer uso da palavra, consulta o doutor Rafael Demarque sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público declina de vista dos autos. Ok. Está encerrada a sessão. Obrigado.